amores! Tudo bem? Estamos começando a nossa aula de História. Na aula passada, nós falamos sobre os primeiros habitantes do Brasil, que foram os índios. E hoje, nós iremos falar sobre os portugueses, que foi o povo que descobriu o Brasil, certo? Então, coloquem na página 12 do livro de história de vocês, certo? Página 12 do livro de história. Então, o povo brasileiro, ele se formou a partir do processo de colonização portuguesa. Ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, eles criaram uma colônia, se estabeleceram nas terras brasileiras, certo? Antigamente, ele era habitado por índios, como nós vimos. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles já estavam aqui muito antes dos portugueses, dos espanhóis, dos franceses chegarem a essas terras, tá? Então, a população brasileira, ela tem influências culturais portuguesa, espanhol, francesa, certo? E a junção desses dois povos, que é o que a gente viu na aula passada, portugueses e indígenas. Então, os portugueses chegaram aqui por volta de 1500, certo? Então, nesse período, os europeus promoviam uma grande expedição marítima, que era o quê? Eram viagens que os portugueses faziam em caravelas para procurarem e descobrir novas terras, novos pedaços de terras e também para fazer o comércio, tá? Então existiam as expedições marítimas que eram através de caravelas, eles procuravam as riquezas de novos territórios. Além disso, os portugueses e outros povos europeus, como franceses, espanhóis, até ingleses, eles procuravam descobrir diferentes rotas de comércio. Então, eles procuravam descobrir rotas que fossem mais rápidas entre um continente e outro para eles realizarem o comércio deles, tá? Outra coisa, eles estavam atrás de especiarias, certo? Que era o comércio mais valorizado naquela época. Então, os europeus em geral, franceses, espanhóis, holandeses, portugueses, eles lucravam a partir desse comércio de especiarias. As especiarias, elas eram originárias da Índia, que ficava no Oriente. Então, eles procuravam um meio mais rápido de poder chegar às Índias para comprar as especiarias daquele continente e levar ao continente deles, certo? Aí no livro de vocês estão vendo que tem um desenho de caravelas. Esse modelo de navio era o que eles utilizavam naquela época e eram chamadas de caravelas, certo? Eram utilizadas pelos espanhóis e pelos portugueses. As especiarias mais cobiçadas pelos europeus naquela época eram o cravo da Índia, gengibre, açafrão da terra, noz moscada, incenso de olíbano, cânfora, canela, pimenta do reino e açafrão. Para que serviam esses tipos de especiarias? Naquela época não existia geladeira, então eles tinham que inventar um meio de procurar conservar os alimentos, já que não tinha como resfriar, então eles procuravam como conservar durante alguns dias o alimento. Então as especiarias serviam para isso, para conservar os alimentos durante algum tempo. Então, eles, como em Portugal, na Espanha, eles não tinham esse tipo de especiarias lá naquela região, então eles foram buscar fora, encontraram nas Índias, certo?
Então, em uma dessas rotas, procurando um lugar, um caminho que fosse mais rápido de chegar às Índias, eles acabaram ancorando, vendo um pedaço de terra que era a costa brasileira. Então, eles acharam que aqui era as Índias. Só que quando chegaram, viram que era um lugar totalmente diferente, mas que também possuíam alguns tipos de especiarias, certo? Então, vejam aí no jogo rápido, que vocês vão responder agora, né? Encontre no diagrama os nomes de algumas especiarias. Então, vocês irão circular, certo? Os nomes de algumas especiarias que eram procuradas pelos espanhóis e portugueses naquela época, tá? Então, vamos para a página 13. Coloquei na página 13. Mares desconhecidos. Aí nós temos dois tipos de mapa, certo? Esse primeiro mapa é chamado de Waldseemüller. Ele foi criado em 1507, tá? Foi o primeiro registro histórico representado do continente americano com a designação América. Então, foi o primeiro mapa criado aonde os europeus puderam dar o nome de América, certo? E aqui embaixo nós temos o mapa mundi atual, tá? Então, vocês irão responder esse pedacinho aqui desse jogo rápido também da página 13. Primeira questão. Vocês vão comparar os dois mapas. As representações são diferentes? Se sim, vou colocar se sim. Se não, que não, tá? Segunda questão. As viagens marítimas duravam dias, por isso eram grandes aventuras. Crie um pequeno relato. O que seria um pequeno relato? Uma história curta. Em seu caderno, narrando, você vai estar contando uma viagem imaginária pelos oceanos na época da expansão marítima europeia. Ou seja, vocês irão imaginar, inventar uma história pequena, onde vocês estarão nessa viagem, certo? E a viagem tem que ser naquela época, tá? Usem a imaginação de vocês, certo? Agora, a tia Idla quer que vocês respondam a página, vamos lá, 23. Vocês só irão responder a página 23, certo? Vamos colocar na página 23, tá? O computador da tia tá dando uma travadinha, mas eu vou acompanhar aqui com vocês. Vejam só. Primeira questão, página 23, viu, gente? De história. Podem ir lá. Desenhe no quadro a seguir uma pessoa com a qual você se identifica. Pode ser um familiar ou um amigo. Depois, escreva algo sobre a pessoa que você desenhou e sobre as semelhanças e diferenças que você percebe entre você e ela. Então, essa questãozinha aqui já está bem explicativa, não tá? Então, vocês irão escolher uma pessoa próxima, pode ser sua família, pode ser algum amigo, um vizinho, mas tem que ser alguém com quem você se identifique, certo? Então, vocês irão escrever algo sobre a pessoa que você desenhou e é sobre as semelhanças e as diferenças que tem entre você e essa pessoa, certo? Segunda questão. Sabemos que os povos indígenas, já está lendo aqui o livro, tá? Assim como todos os outros povos, têm sua história própria. Em sua opinião, a cultura e o modo de viver dos indígenas se transformaram ao longo do tempo? Então, vocês podem fazer algumas pesquisas se acharem necessário, conversar com o papai, conversar com a mamãe e relembrar a aula que nós tivemos sobre os indígenas, tá? Terceira questão. Reflita sobre o que aconteceu com as culturas indígenas após a chegada dos portugueses.
certo? Então, vocês irão refletir sobre o que foi que aconteceu após a chegada dos portugueses. Se o território que hoje corresponde ao Brasil, certo? Ao território que hoje corresponde ao Brasil e registre as suas conclusões a seguir. Então, essa é uma resposta pessoal de vocês, tá? Deixa a tia crescer aqui, porque deu um probleminha no computador da tia Ídila, mas já vamos resolver, tá certo? Então, vou aparecer agora bem grande para vocês, olha que legal. Tá? Pronto. Já ela tá aí na tela. Certo? Então vamos lá, repetindo. Terceira questão. Reflita sobre o que aconteceu com as culturas indígenas após a chegada dos portugueses ao território que hoje corresponde ao Brasil e registre as suas conclusões. O que é que vocês deverão falar? O que aconteceu de bom quando os portugueses chegaram aqui? Essa chegada foi boa, não foi? É isso, certo? Quarta questão. Por que o trabalho dos indígenas foi vantajoso para os portugueses no início da colonização do território? E aí? É só relembrar o que a gente estudou, tá? E é isso, galerinha. Vocês irão responder só a página 23, certo? O jogo rápido da página 12 e o da página 13. Podem rever a aula que nós tivemos, certo? Sobre os indígenas, para facilitar o entendimento de vocês, para vocês responderem a página 23 do livro de vocês de História. Tá certo, meus amores? Lembrem-se que quarta-feira, amanhã, nós temos um encontro às 10h30 na nossa live, tá? Não percam, por favor. Tia Ídila está morrendo de saudade e esse é o momento pra gente matar a nossa saudade, tá certo? Tchau, meus amores, e até amanhã. Tô esperando vocês, certo?